Olá todo mundo, olá vocês, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Fran Maciel, sou psicanalista e esse aqui é o Mundos Internos, onde a gente observa o comportamento humano e tenta aprender alguma coisa para aplicar em nossas próprias vidas. A gente vai continuar a leitura do livro da Susan Schwartz hoje, O Efeito da Ausência dos Pais nas Filhas, está aqui. Se você tem interesse de adquirir o livro, tem aqui na descrição um link da Amazon para você poder comprar. Ele é realmente bastante interessante. Eu tenho gostado bastante de ler esse livro, espero que para você também. Se para você é a primeira vez que você está aqui no canal, eu te convido a acompanhar desde o início dessa leitura tão rica e tão profunda. Hoje nós vamos para a página 55 e vamos começar no subtítulo Cultura. Diz assim: ao longo da história, o sobrenome paterno tem sido a marca identificadora tomada por seus filhos. Às vezes, essa é a única marca identificadora. Quando o pai abandona a família por qualquer razão, é geralmente a mãe que cuida dos filhos. Na verdade, os filhos muitas vezes não veem o pai ou estão com ele cada vez menos com o passar do tempo. Em muitos casos, ele já não estava presente após a concepção. As coordenadas culturais que ele poderia compartilhar e passar para os filhos estão vazias. A distância entre o pai e sua família mostra esse vazio. Em vez de ser um guia, as filhas carecem das normas coletivas e rituais simbólicos, além da posição autoritária do pai. Ou seja, o pai, como o criador de normas e regras que fornece estrutura como guardião da lei e ordem, manteve seu poder, mas não como alguém conexo ou emocionalmente disponível. O silêncio em torno dessa ausência paterna continua a ecoar em voz altíssima. Vocês lembram no vídeo anterior que eu falei da função paterna, que era uma função de colocar limites? É isso que ela está dizendo aqui, né? É o guardião da lei. É a figura paterna que impõe limites, que impõe a lei, que impõe regras. Não quer dizer que as mulheres não façam, que as mães não façam, mas é a função paterna fazer isso, entendem? A falta do pai tem efeito em níveis pessoal, social e psicológico. Os fragmentos do passado existem no presente como desejos e tristezas não correspondidos. O declínio da relação com o pai começou há muito tempo, mas agora é visto como um colapso mais generalizado. Uma cura precisa de um processo interior profundo para que a amplitude das feridas possa ser reconhecida e reparada. Mas apenas um diagnóstico exato das feridas oferece condições para a cura. Por isso que eu falei no outro vídeo de você ter coragem de fazer terapia. Porque sozinho a gente não consegue. A gente precisa de ajuda profissional. Luigi Zola, um analista junguiano italiano, disse que o pai desapareceu e morreu. Não em uma guerra ou a trabalho, mas principalmente em casa. Helen descreveu seu pai como um homem ferido em sua masculinidade, com falta de conexão com ela e que não lhe dava apoio. Desde muito pequena, ela sabia que não deveria pedir demais, não esperar por nada, pois ele não compartilhava conhecimento útil. Ele a rejeitou. É esse sentimento que fica. E meio que não importa se rejeitou mesmo, de verdade, entendeu? Porque a pessoa se sentiu rejeitada. Então, para ela, a rejeição é real. O pai pode até dizer, mas eu não rejeitei você. Mas eu não quis fazer isso. Mas o fato é que a pessoa se sentiu assim. E é esse sentimento que ela vai carregar para a vida. Quando a gente fala de marca psíquica, a gente não está falando sobre a realidade, sobre os fatos. A gente está falando de como a pessoa se sentiu frente àquelas coisas. E isso faz toda a diferença. Porque, de fato, pode ser que o pai não tenha abandonado. Mas se a pessoa sentiu abandono, é esse abandono que ela vai carregar. Entendem? Ela não podia desafiá-lo e sentia que as atitudes dele eram falsas e imaturas, mas ele precisava ter o domínio. Seu pai era mais leal à mãe do que à sua própria família. A mãe dele, provavelmente, né? A avó da Hayley. É bem provável que aqui a gente vai encontrar algumas pessoas que ajam assim. Quando... Eu não sei se todos vocês aqui acreditam na Bíblia, mas o fato é que lá diz que quando um homem e uma mulher se casam, eles deixam suas famílias para virar um só. E é preciso cortar o cordão umbilical.
Quando ou o homem ou a mulher não consegue cortar esse cordão umbilical com os pais, acontece muito mais com homens, é mais frequente, ele prejudica essa família que ele está começando a formar. Porque ele não vai priorizar a família que ele está formando. Ele vai priorizar a mãe que ficou para trás. E não estou dizendo aqui de abandonar, não é deixar, não é conviver mais, é você não tratar mais a sua mãe como a principal pessoa da sua vida. Porque a partir do momento que você casa, ela não deve mais ser a principal pessoa da sua vida. Você, com a sua esposa, devem juntos construir uma nova família. E esse deve ser o objetivo principal. Então, ela está falando aqui de cortar o cordão umbilical. Helen sabia que ele não agia como um adulto, mas o que poderia fazer? Um padrão inconsciente geracional se repetiu, tornando-se uma reencenação da relação mista com a mãe dele e a distância de seu pai. O pai permaneceu como filho e colocou Hayley no papel de competência materna. Ele dependia dos cuidados dela, embora ela fosse uma criança. Ele a feriu com as necessidades inconsistentes que ela tinha que atender. Essa estrutura mãe e filho formou-se a base da relação deles desde sempre, de acordo com a memória dela. Ao privar a filha do cuidado correto, ela não poderia aprender como lidar com algo, nem o básico de desenvolvimento. Mesmo quando ausente, o papel do pai é ainda presente e inconscientemente transmitido pelas expectativas interiores da filha. O quanto foi transmitido pode ser reconhecido pelo quanto o pai continua a ser um objeto invisível no trabalho terapêutico. Na verdade, Hayley não sabia o que dizer sobre o pai. Por um lado, ela sabia que ele era patético, e por outro, queria um pai para amar. Negá-lo por completo significaria que ela não tinha nada. Desejos, desejos, o que a vida sabe sobre eles? A vida urge, segue e tem sua magnífica natureza, a qual encaramos com nossos olhos desejosos. A mãe. De preferência, a paternidade surge nas interações sensíveis sintonizadas entre cada pai e filha, evoluindo no decorrer de sua relação. O desenvolvimento move a filha do cerco inicial com a figura materna para incluir a figura paterna. Esse é um caminho em evolução para descobrir o outro e como os vários sentimentos e reações podem ser integrados. E aqui é uma coisa que é inerente de todo mundo. O que ela está falando? Que a criança nasce, ela fica 99% do tempo com a mãe. Porque ela precisa mamar, porque ela precisa de colo, porque ela vai trocar, porque ela vai dar banho. E isso é muito da mãe. Mesmo quando o pai participa bastante e ele também faz dormir, ele também dá banho, ele também troca fralda, ainda assim o amamentar faz com que a criança fique muito mais tempo com a mãe. Então, esse bebê, ele tem a referência materna, que de início ele nem tem essa noção de que aquilo é uma pessoa e que é a mãe. Ele vai, de início, somente identificar que é um seio. Para o bebê recém-nascido, a mãe é um seio, onde ele se aconchega e ele tem alimento. E isso é bastante importante. Depois de um tempo, quando a criança vai crescendo, e aí por isso que ela fala do desenvolvimento, né, que move a filha do cerco inicial da figura materna para incluir a figura paterna. Por quê? Porque com o tempo, o mamar diminui. Não é que ele diminui de quantidade, ele diminui de tempo. Então, o recém-nascido, ele mama, às vezes, de 1 em 1 hora. Esse espaçamento, ele é muito curto entre o mamar. Quando a criança vai crescendo um pouco, ela vai mamando mais a cada mamada, ela tem mais força, então ela consegue se alimentar melhor, e o espaço entre uma mamada e outra aumenta. Então, nesse momento, ele começa a perceber que existe uma diferença. E a gente está falando de uma criança já de entre 4 e 6 meses. Ela já percebe uma terceira pessoa, que nesse caso é o pai. Né? Então, tem o bebê, a mãe, e aí ele, com 6 meses, 7 meses, já tem esse outro que entra na relação da criança com a mãe, que acaba quebrando essa relação um pouco. E por isso essa função paterna é a função de impor a lei.
porque a criança percebe que a mãe não é só dela, né? Que existe uma terceira pessoa que também faz parte, e aí ela vai criar, então, uma relação com esse pai que é novidade para aquele bebê. A partir desse momento aí, ele é a novidade do bebê, e ele vai começar a interagir com esse pai de uma forma diferente do que ele interage com a mãe. Espero que não tenha ficado confuso para vocês. Talvez eu explique isso melhor em outros vídeos. Vamos ver. Com o foco no pai, estou abordando menos a figura materna. Muito já foi escrito sobre a mãe, e embora ela não deva ser ignorada, tem sido o centro de muitas discussões anteriores, embora muitas vezes de forma culposa, né? Mesmo na terapia, a mãe se torna a questão principal, como se a figura do pai não existisse. Esse foco parcial nele, como ausente, pode criar uma distorção e parece unilateral. No entanto, é criada para compensar a falta de atenção dada ao pai, indicando os efeitos graves e cumulativos causados pela conexão paterna perdida. Juntos, as figuras da mãe e do pai formam e modelam uma união e diferenças nas esferas psicológicas, pessoal e cultural. O pai deve abraçar e segurar de forma correta filha e mãe. O pai, como outro, inclui como ele é interpretado na cultura e como ele pessoalmente se relaciona com a mãe e filha. Da configuração arquetípica do pai, mãe e filha, pode-se estabelecer uma base segura. Ambas as figuras parentais habitam a psique e suas identificações simbólicas moldam o contínuo entre o feminino e o masculino dentro da filha. Então veja que ela está explicando por que ela aborda muito mais a ausência do pai e não fala tanto da mãe, né? Porque da mãe já se falou já se falou diversas vezes em diversos livros, em diversas abordagens diferentes, inclusive de forma muito culposa, né? Tudo é culpa da mãe. E por isso ela dedica muito esse livro a avaliar e analisar a figura do pai, tá? A figura paterna traz alteridade, uma qualidade que pode ser aplicada ao objeto interior não integrado, estranho e adorado, mas ao continuar empobrecido, a filha fica sem valor. O fluxo de papéis e gêneros atual também significa que o pai não pode mais continuar apenas uma figura distante ou dominante. O pai, sendo de outra geração e de outro sexo, tem o potencial de estimular a expansão e aprofundamento de sua personalidade. Ele, sendo o outro com valor, influencia e, diferente da mãe, ainda não foi totalmente libertado de ser mantido em repressão e negação com muitas dinâmicas não reconhecidas. Quando o pai ausente não tem conexão com a mãe, ele continua emocionalmente distante, sendo modelo de desunião e disjunção. A situação triangular permanece mesmo quando o pai é ausente e se torna um fator na estrutura da relação entre mãe e filha. A ausência do pai afeta o lugar que ele ocupa na mente da mãe, e isso também afeta a filha. Sua ausência significa que não há equilíbrio ou união, nenhum modelo que se junta e depois se separa, executando o processo de desenvolvimento. Quando o pai não está próximo para se unir com a mãe e a percepção da união deles é ausente, a filha experimenta a separação, espaços vazios, raiva e desejos não atendidos. Ela pode compreender o pai em sua ausência através dos olhos da mãe, como uma figura incompetente que é decepcionante e posteriormente rebaixada. A presença da figura paterna afeta a forma como ela aprende sobre e executa masculinidade e feminilidade. O pai apresenta a filha a si mesmo como outro no corpo, emoções e jeito de ser. Obviamente, a ausência dele tem um impacto no que a filha aprende sobre figuras masculinas, a posição deles em relação a si mesmos e sobre figuras femininas de acordo com diferentes padrões culturais, sociais e psicológicos. A perda do objeto, aqui se referindo ao pai, está na origem da dor, ansiedade e desejo, sem um contrapeso interno. Uma mulher disse: tive que me erguer, sem pai, pois nunca tive momentos diários com ele. O compartilhamento e interesse ou o que poderia ser. Tive que crescer sozinha e encontrar minha própria verdade, tentar viver sem essas raízes. Então veja o que a gente está olhando aqui agora. Quando ela está falando que existe separação e que a separação vai causar vazio, raiva e desejo não atendido,
Ela não está dizendo, e eu também não estou dizendo, que as mulheres precisam aceitar que seus companheiros a tratem de forma ruim. Nós não estamos falando aqui que a gente tem que voltar para aquele tempo onde a mulher não podia ir embora. Hoje as mulheres podem muito mais ir embora do que podiam antigamente. E historicamente, na nossa sociedade, o homem vai embora, a mulher fica. É só uma reflexão aqui para a gente pensar em como a sociedade atual é muito afetada por esse discurso de liberdade sexual de uma forma muito irresponsável. É muito irresponsável uma criança de 14, 15 anos ter relação sexual e achar que ela não vai ter consequências por isso. Né? Talvez a gente deva começar a mostrar que existe responsabilidade numa prática que deve ser para adultos. E eu não estou falando aqui de moral. Eu estou falando de consequência. Porque se você tiver 50 anos, 30 anos, 20 anos, 12 anos, a consequência de ter relação sexual, ela é muito parecida. Você pode engravidar, você pode ter uma doença, você pode... Entendeu? Não muda. Só que uma pessoa com 12 anos e uma pessoa com 30 anos tem muita diferença de como vai conseguir lidar com a consequência. É disso que eu tô falando, não tô falando de moral. Apesar de a moral existir. Eu tô falando de a pessoa conseguir lidar com as consequências dos atos que ela faz. E que algumas coisas não são adequadas para todas as idades. É preciso ter maturidade para que você possa arcar com as consequências de alguma coisa. Por que não pode dirigir antes dos 18? Tem a ver com maturidade. E por que pode fazer sexo com 12? Entendem? É disso que eu tô falando. De maturidade e conseguir lidar com as consequências do que acontece quando você age de alguma forma. Vamos voltar à leitura do livro, não é? A capacidade para a intenção está ligada ao desejo e apetite. E como esses são encorajados, é afetado pela forma como o pai pessoal é introjetado ou acolhido. Quando a filha tem apenas percepções em branco, o masculino pode se tornar distorcido. E ela acaba criando um pai artificial, idealizado ou fantasioso. Já falamos disso também anteriormente, né? A distância e a ausência dele fazem a gama de figuras paternais, tanto internas como externas, complexas demais para decifrar. Então vejam, né, como é importante a gente ter figuras paternas presentes, de fato participando da vida dos filhos. Né? A gente está falando de um ser humano complexo que precisa de referências. E a falta de referência vai causar problema. A falta de afeto vai causar problema. A gente não pode achar que o ser humano que precisa de toque físico, ele precisa de afeto para conseguir se desenvolver e evoluir, a gente não pode imaginar que uma pessoa que precisa disso e que não tem vai se desenvolver de forma adequada, porque não vai. Obviamente, ninguém passa pela vida sem traumas. Vida sem traumas não existe. Vamos deixar isso claro, né? Não existe uma vida sem traumas, tá? O que eu quero trazer com esse livro e com essa discussão aqui desse tema é sobre como nós, adultos, podemos, então, melhorar a nossa condição de hoje, conseguindo identificar as nossas dores do passado e trabalhar nelas. Uma outra abordagem é que nós, hoje, adultos, possamos estar mais presentes na vida dos filhos, para que a gente não cause esse tamanho de buraco. Isso não quer dizer que nossos traumas vão deixar de existir ou que nossos filhos não terão traumas. O trauma faz parte da condição humana. Todo mundo é traumatizado, de alguma forma. Mas o convite aqui é para a gente avaliar. E para a gente conseguir trabalhar nas nossas questões psíquicas
a fim de melhorar a nossa condição atual, a fim de melhorar como a gente trata os outros. E isso inclui todo mundo, incluindo nossos filhos. Então, eu já falei outras vezes sobre como espalhar essa melhora de condição psíquica pode melhorar o mundo. Parece uma coisa megalomaníaca falando assim, mas é verdade. Quando a gente trata de nós mesmos melhor, a gente trata o outro melhor, que vai tratar o outro melhor. E a gente espalha esse tratar melhor difundido, assim, e aí a sociedade fica melhor, entende? Quando a gente percebe essa autorresponsabilidade que eu citei agora há pouco, sobre você entender que as coisas têm consequências e que relações sexuais não estão imunes a isso, e você trata isso de uma forma séria, porque é sério, você talvez consiga ter uma sociedade melhor daqui a um tempo. Hoje, no Brasil, a gente tem mais de 50% das famílias chefiadas por mulheres, onde o homem não está presente, de nenhuma maneira. O que é isso, gente? É um fenômeno social muito, muito drástico, muito grave na sociedade, sabe? A gente tem famílias onde os homens não estão lá. E onde é que estão esses homens? O que falta para esses homens terem a responsabilidade deles reavivada, sabe? A masculinidade deles está presente. É uma reflexão bastante profunda e que não tem resposta, obviamente, porque é uma questão sociológica. Mas talvez a gente possa analisar de forma individualizada, avaliar a própria vida, sabe? Para tentar achar onde é que está a dor, onde é que está o ponto de inflexão que você pode, de repente, daqui para frente, agir de uma forma diferente e melhor. A ideia aqui é sempre a gente mudar o nosso comportamento, mudar o nosso pensamento, para que a nossa vida se torne mais fácil, se torne melhor. Porque vida de mãe solo é uma dureza que ninguém merece, mas que muitas são. E eu não estou culpando vocês por o que aconteceu com vocês. Não sintam dessa forma, porque não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que você escolher o caminho que você escolheu tem um motivo. E esse livro traz a reflexão para esse motivo, traz o olhar para esse motivo. Tá bom? A gente vai continuar no próximo vídeo essa leitura e eu espero que vocês estejam gostando. Então já curta o vídeo, se você ainda não curtiu, se inscreva no canal, compartilhe, comente, deixe aqui sua sugestão, seu comentário, se tá doendo, se tá fazendo sentido, se tá te ajudando, se tá te atrapalhando, me diz aqui. E a gente vai trabalhando nisso de uma forma mais profunda, porque eu sinto que tem necessidade disso, sabe? A gente está vivendo num mundo muito superficial. Tudo é muito a aparência, mas o que você tá lá no fundo, de verdade? Vamos olhar para isso, porque é aí que tá a chavinha para a gente virar e transformar a nossa vida de uma forma mais profunda e mais verdadeira. Uma transformação mais verdadeira. Então, eu espero vocês no próximo vídeo. Um grande beijo, boa semana e até lá. Tchau!